Eu parei de usar o ChatGPT para a criação de conteúdo e agora eu só uso o Cloud Skills. Eu criei uma conta do zero no Instagram em dezembro e agora, fazendo 5 meses, estamos atingindo quase 15 mil seguidores sem investir uma gota de real no tráfego pago. E a minha estratégia foi simples, usar o Cloud Skills. Por quê? Por muito tempo eu usei o ChatGPT para a criação de conteúdo, desde ideias de conteúdo até os roteiros, mas eu ficava muito limitada, eu acho que o ChatGPT ainda não tinha a inteligência que tem hoje, eu não usava o Codex, o ChatGPT não estava no 5.5, tinha muitas coisas, muitas camadas e eu não tinha tanto êxito nas respostas. E aí eu me vi numa situação de sempre ficar repetindo a mesma coisa para o ChatGPT. Eu falei, não tem como eu viver assim. Vi as pessoas falando sobre o cloud, mudei para o cloud e finalmente criei as minhas skills. Antigamente eram os agentes, os projetos, ainda uso os projetos, mas as skills vieram justamente para você só acioná-las e elas terem na memória todo o conteúdo para você só pedir e elas fazerem automaticamente. Antes de explicar na prática, eu vou mostrar aqui um resultado real da diferença entre o roteiro do ChatGPT para o Cloud Skills. Vem comigo. No ChatGPT eu usei bastante os projetos na intenção de o ChatGPT ter mais inteligência, então eu colocava bastante ficheiros aqui, tanto sobre mim, roteiros validados, coisas do tipo, mas ele não tem inteligência, por exemplo, que uma skill tem de ficar guardado várias informações e um projeto mesmo lá do Cloud também tem de ter as instruções personalizadas. Mas dava para o gasto, vamos ver aqui agora então. Vou enviar aqui para ele, me escreve um roteiro de Reels de 30 segundos sobre como o cloud está mudando o mercado de IA. E vou enviar. Lembrando que o ChatGPT está com a minha inteligência, então são muitas conversas aqui ensinando o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer, e além disso tem instruções personalizadas nas configurações. Mas vamos ver a diferença real. Ele me deu um roteiro aqui de 30 segundos. Você ainda acha que IA é só abrir um chat e pedir uma resposta? Então você ainda não entendeu o que está acontecendo com o Cloud. O Cloud não só está mudando o mercado só porque responde bem. Ele está mudando o mercado porque saiu do papel de assistente e começou a virar uma camada operacional dentro de empresas. Hoje ele consegue ajudar a escrever, analisar arquivos, criar códigos, mexer em projetos, conectar ferramentas e participar de fluxos reais do trabalho. E aí ele continua, vai usar IA para trabalhar de um jeito completamente diferente e quem continuar tratando o cloud como chatbot vai ficar para trás. Eu gostei, como eu falei, meu chat GPT é treinado, ele não é pouca bosta. Mas vamos lá para o cloud ver na prática nas skills. Como eu usei os projetos do chat GPT, também vou usar os projetos aqui do cloud. Eu tenho um projeto de criação de roteiros e vou enviar aqui. Se você não sabe, você pode acionar a skill manualmente ou ela aciona sozinha. Como ela aciona sozinha? Quando você vai criar uma skill, tem as instruções personalizadas dela. E aí tem palavras-chave. E aí, por exemplo, a skill é para criar roteiro. E aí, quando você vai perguntar aqui para o Cloud, crie roteiro, automaticamente ele vai linkar essas duas coisas e vai acioná-lo automaticamente. Mas eu vou acioná-la aqui manualmente. A skill que eu uso é roteiro Instagram e vou pedir a mesma coisa. Me escreva um roteiro de Reels de 30 segundos sobre como o cloud está mudando o mercado de IA. Agora vou enviar. Parei aqui rapidinho para te falar que se você quiser aprender o cloud de verdade, ou seja, as 4 frentes, o chat, co-work, code e o design, você precisa entrar no meu treinamento manual do cloud que eu vou deixar aqui na bio. Então vá lá e garanta sua vaga. Ele me respondeu aqui, só que antes de ele me dar o roteiro pronto, ele vai fazer umas perguntas. Antes de escrever, me responde uma coisa: qual ângulo você quer explorar? Isso é muito interessante. Por quê? Porque eu falei para ele, nessa situação das instruções personalizadas nos projetos, me perguntar caso não ficasse claro ou se ele precisasse de alguma informação. Vamos lá, vou escrever aqui e já volto. Botei aqui alerta oportunidade, que foi também um ângulo que o ChatGPT trouxe, e aí ele me deu o roteiro aqui. A maioria das pessoas ainda está usando o cloud como se fosse o ChatGPT. Essa é exatamente a razão pela qual elas não estão tendo resultado. O cloud não foi feito para responder perguntas, ele foi feito para raciocinar, e isso muda completamente como você deveria usar a ferramenta. Quando você para de perguntar e começa a dar contexto, ele para de te dar respostas genéricas e começa a pensar junto com você num problema específico. Eu uso o cloud para estruturar estratégias, revisar decisões e montar sistemas inteiros. E a diferença de qualidade em relação a qualquer outro IA que eu testei é absurda. Comenta a Cláudia aqui embaixo que eu te mando o conteúdo que eu uso todo dia direto no seu direct. Isso aqui ficou muito bom, ele divide em gancho, pós-gancho, desenvolvimento e CTA, justamente o que eu ensinei para ele. E agora vamos para a prática para vocês verem como que se faz essas skills.
Para você que não sabe, skills são um conjunto de instruções prontas que você ensina a IA a executar uma tarefa específica. Vamos para a prática. Imagina uma tarefa repetitiva que você faz toda hora. Por exemplo, criação de roteiro para o Instagram. O que eu tinha que fazer? Eu ia na IA antes do Claude e falava toda vez, a cada nova conversa, quem eu sou, o tipo de formato que eu quero de vídeo, o tom de linguagem, principalmente o que ela não pode responder, como não pode responder, que eu implicava bastante com inteligência artificial por causa disso. Falava, não faz isso, não faz aquilo, e toda vez tinha que ficar falando a mesma coisa. Essa é a grande questão das skills, elas resolvem esse problema. Você não tem que ficar explicando o tempo todo, toda hora a mesma coisa, porque a skill vai compactar todas essas instruções prontas e vai te entregar um bom resultado. E como que ela aparece aqui no Claude? É só você vir aqui na aba, vir em Customize, em habilidades, e aqui vão aparecer todas as suas skills. Existem dois tipos de skills. As skills que já vêm prontas, por exemplo, a Skill Creator, que já veio no meu Cloud, e também tem as skills do GitHub, da Vercel, coisas do tipo. E tem skills que você mesma faz, que você mesmo faz. Aquela de roteiro do Instagram, eu mesma fiz, e eu vou explicar para vocês como funciona. Para você enviar uma skill, é só você vir aqui no mais, ou você explora habilidades e você baixa as skills daqui, esse Canvas Design é muito bom, ou você criar a habilidade. Para você enviar uma skill, ela tem que estar no formato .zip ou .skill e deve incluir um arquivo skill.md. Se você enviar em outro formato, ela não vai conseguir entender. Ou você pode enviar escrevendo as instruções. Isso aqui também é válido, é só você pedir para o Claude, me dê as instruções, ou você pegar de outro IA. Na prática, o que você vai fazer? Você vai chegar nessa conversa que você sempre está falando com o Claude sobre o assunto e vai pedir, eu quero criar uma skill, tanto para usar aqui quanto no Cowork, Code de copy, para montar os meus roteiros de vídeo e as cópias dos carrosséis que eu vou postar nas redes sociais, mais especificamente para o Instagram. Quero que você dê as instruções dessa skill se baseando nas copies, linguagem e formato de copies que você cria para mim já nesse chat e também já criou no chat roteiro 2. Esse chat aqui é o roteiro 3. Eu ia criando chats porque eu não tinha essa concepção de projetos, de skills, sendo que agora eu tenho as skills, eu não preciso ficar criando vários chats para explicar toda vez o que eu quero para ele. E aí pronto, ele vai criar aqui skill e ele vai te entregar em 2 formatos. E aí você pode simplesmente apertar aqui em salvar a habilidade, que ele vai automaticamente salvar lá naquela caixinha que nós acabamos de ver. E aí, salvando essa skill, é só você vir aqui e acioná-la. Ou ela vai acionar automaticamente, como eu expliquei, porque tem palavras-chave, o Claude vai ter a inteligência dele de ver aquela palavra-chave no seu pedido e conectar automaticamente com aquelas skills que estão já no seu Customize. Algo importante também para falar para vocês é que, por exemplo, eu tenho uma skill de copyright e a outra, por exemplo, de roteiro do Instagram. E eu tenho a Humanize, eu tenho essa aqui, e todas aqui falam basicamente a mesma coisa, que é copy. Uma tira a ideia, a formatação de IA, a outra é de copy, a outra é para humanizar a copy, e a outra é de fato a que eu criei de roteiro do Instagram. E aí, qual é o ponto que eu quero falar aqui para vocês? Todas estão ativas, tá vendo? Aqui do lado mostra se a skill está ativa ou não. Quando você desativa ela, ela vem aqui para baixo, tá vendo? Isso não significa que você vai perder ela, depois é só você acionar. A grande questão é de você não deixar todas ativas. Ou se você deixar também não tem tanto problema se forem poucas. Por quê? Quando o Claude for fazer alguma tarefa que você pedir e você não acionar manualmente a skill, ele vai escolher a skill para fazer aquela tarefa. E aí, talvez ele escolha, por exemplo, a skill de copyright, só que ela não tem tanta inteligência quanto a skill de roteiro do Instagram. E aí, como que ele vai saber? Entende? Então, eu não aconselho você deixar todas ligadas. Eu deixo por descuido mesmo. Eu falo aqui abertamente com vocês, porque não tem sido algo tão relevante. Mas é relevante para você se você tiver várias skills, ou se as skills forem totalmente diferentes. Por exemplo, uma skill fala uma coisa e a outra skill fala outra. Uma skill você faz para um cliente e a outra skill você faz para outro cliente. Isso é muito importante, você não vai deixar as duas skills ligadas, porque a skill desse cliente não é a mesma coisa que a skill desse cliente, entendeu? Outra skill que eu criei que também está nessa parte de criação de conteúdo são as ideias de conteúdo. As ideias de conteúdo, elas não vêm do nada. E aí, muitas vezes, por exemplo, eu quero fazer um stories ou alguma coisa relacionada à criação de conteúdo, mas eu preciso estar a par de tudo que está acontecendo no mundo, principalmente de inteligência artificial.
Então, o que que eu fiz? Eu criei uma skill para me enviar sempre notícias de inteligência artificial. E aí eu vou ter sempre ideias de conteúdo para poder falar, para poder criar e coisas do tipo. A skill que eu criei se chama News IA Semanal. E eu vou mostrar também para vocês como que eu criei. Essa aqui eu criei do zero. Como que eu criei essa skill? Eu simplesmente falei, Cloud, eu quero criar uma skill. E aí ele foi e perguntou, Mari, o que você quer criar? O que você quer nessa skill? Lembrando que a skill que ele vai acionar aqui vai ser a skill Creator. A skill Creator é a skill que cria outras skills no Cloud. E aí ele perguntou, Mari, o que você quer criar? Vamos lá. E aí eu fui e falei, cria uma skill para me dar notícias mais relevantes dos últimos 7 dias sobre inteligência artificial, ferramentas, funcionalidades, trends com IA, para toda vez que eu acioná-la ou chamá-la, o Cloud me der. E aí ele falou, boa ideia, deixa eu entender melhor antes de escrever. E aí ele foi fazendo perguntas e eu fui clicando automaticamente, eu não escrevi aqui. E pronto, a skill foi criada, eu salvei a habilidade. E toda vez que eu quero ficar por dentro das notícias de inteligência artificial, é só eu acioná-la aqui e ele me dá todas as notícias aqui. Lembrando que isso aqui é no Cloud Chat, tem como fazer isso tudo automático pelo Cloud Cowork, isso também é muito interessante, mas isso aqui já é uma mão na roda. Você tendo esse conteúdo que eu passei aqui na aula, o céu é o limite. Você pode automatizar toda a sua criação de conteúdo, dando contexto para a inteligência artificial, e aí você pode ter ideias de conteúdo, copy, estratégia, qualquer coisa que você quiser, agora cabe a sua criatividade. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, porque teremos vídeo novo toda sexta-feira, além de ter shorts também todo dia, e me segue no Instagram para mais dicas de IA, que é marianatorre.s.